A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão, da cidade de Hikone. É com grande prazer, com muita alegria no meu coração, que eu quero nesse dia trazer uma mensagem do nosso Deus para todos os nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham nesse trabalho missionário a qual nós estamos divulgando a poderosa palavra de Deus. Amém? Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os nossos irmãos e amigos inscritos neste canal, que têm me ajudado, têm me apoiado nesse trabalho e que tem sido uma bênção, porque através de vocês, do apoio de vocês, através dos compartilhamentos que vocês fazem desses vídeos, dessas mensagens, a palavra de Deus tem alcançado muitas vidas aí no Brasil, aqui no Japão, na África, em vários lugares, porque Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar na medida em que nós fazemos a nossa parte. Então a obra de Deus é feita dessa maneira, todos juntos, né? Como eu conto com o apoio de todos vocês que têm me ajudado, assim Deus vai abençoando e esse trabalho vai se expandindo para a honra e glória do nome do Senhor. E eu conto então com o apoio de vocês. Continuem nos apoiando, compartilhe com mais pessoas, porque quando nós compartilhamos, estamos fazendo a obra de Deus, né? Estamos divulgando a palavra de Deus para outras pessoas também. E eu quero fazer aqui um convite a você que ainda não se inscreveu nesse canal. Se você gostar dessas mensagens, dos conteúdos, desses vídeos, se inscreva nesse canal. É de graça, tá? Não custa nada. É só você clicar ali onde está escrito inscrever-se e compartilhe com mais pessoas. O quanto vocês puderem compartilhem com mais pessoas, para juntos nós estarmos divulgando a poderosa palavra de Deus. E com certeza Deus recompensará a cada um, porque o nosso Deus é fiel. Eu falo isso com toda a convicção, porque eu tenho o conhecimento dessa bênção da parte do nosso Deus, né? Deus, Ele abençoa, recompensa aqueles que fazem por merecer. Então, se você está compartilhando, se você está se inscrevendo neste canal, se você está fazendo esta obra juntamente comigo, Deus vai te abençoar e te recompensar. Amém? Meus amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que diz assim, a epígrafe diz, as parábolas da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende. Meus amados, o amor de Deus é tão grande para conosco, o amor do Pai é tão grande para com o Filho, que mesmo, ainda que nós tomamos uma decisão errada, pela nossa ignorância, né? Pela nossa autossuficiência, achando que nós somos capazes, que podemos tomar decisões por conta próprias e sem buscar a direção de Deus, sem buscar a permissão de Deus, quando nós então, às vezes, não nos preocupamos com aquilo que pode acontecer conosco lá na frente, na nossa caminhada. De uma coisa é certa: na presença do nosso Pai, na presença do nosso Senhor, nós estamos seguros. Na presença do nosso Pai, do nosso Deus, nós temos a certeza que nenhum mal vai nos suceder. Nada poderá acontecer de ruim, de mal em nossas vidas, quando nós estamos sob os cuidados do nosso Pai. Mas não foi assim que aconteceu muitas vezes na vida de muitas pessoas, de muitos filhos que estavam sob o cuidado dos seus pais e, de uma certa forma, tomou uma decisão errada. Veio no seu coração aquele pensamento errado, fora da direção de Deus, para tomar certa decisão. Decisão esta que lá na frente viria a sua consequência. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Esta é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. O que nós escolhemos fora da direção de Deus, ou fora da permissão de Deus, é o que nós vamos colher. Se Deus permite, se Deus nos dá direção, nós temos a certeza que nada de errado vai acontecer. Que o resultado dessa decisão é bênção. Mas quando nós achamos que somos autossuficientes, que não precisamos de buscar em Deus a sua direção, a sua confirmação, e achamos que nós sabemos tudo e não sabemos nada, esta é a verdade. Então nós temos a certeza que as consequências serão graves. Mas Deus, o nosso Pai, Ele sempre está pronto para nos ajudar. O seu amor para conosco é muito grande. Os seus cuidados para conosco é muito grande. Deus, que contempla a tudo e a todos, Ele está cuidando de nós. Ainda que nós tomemos uma decisão errada, incorreta, fora da direção de Deus e sem a sua permissão, mesmo assim, aqui entra a lei do livre-arbítrio que Deus permite a cada um. Mas mesmo assim, ainda Deus, que contempla todos pelo atributo que lhe é dado da sua onipresença, Ele está presente em todos os lugares. Ele está contemplando a tudo que nós fazemos. Ainda o Senhor tem
compaixão de nós. Ainda tem cuidado de nós. Então nós vemos aqui, nesta parábola, quando esse pastor, que tinha um rebanho de 100 ovelhas, ele estava levando as suas ovelhas, depois de ter colocado suas ovelhas no pasto para alimentá-las. Ele então leva as suas ovelhas para o aprisco, para guardar as ovelhas dos predadores, do inimigo, que vem para devorar, que vem para destruir. Então esse pastor, ele estava cuidando das suas ovelhas, guardando ali no aprisco, para que elas ficassem ali seguras, confortáveis. Mas então, de repente, quando ele observa, ele vê que no meio das 100 ovelhas, do rebanho total, faltava ali uma ovelha apenas. O que esse pastor fez? Ele deixou as 99 ali no aprisco, seguras, e foi à procura daquela única ovelha que havia se perdido, que havia se desgarrado do rebanho. Ele ainda não sabia qual era o motivo, por que ela desapareceu, por que ela saiu do meio do rebanho. Aí ele vai procurar com toda a diligência, com todo o cuidado, com toda a preocupação com a sua ovelha, com todo o seu amor pela sua ovelha. E então ele a acha caída, machucada. Talvez um predador tenha tentado destruí-la e não conseguiu, mas assim ela caiu, talvez num despenhadeiro, tenha pisado num obstáculo e assim ela veio a sofrer. Mas esse pastor, ele a encontra nessa situação. Aí ele vai e pega a sua ovelha com todo cuidado, a retira do lugar onde ela se encontrava, coloca nos seus ombros e leva lá para o seu aprisco, em meio às outras ovelhas, onde se encontrava as 99 ovelhas que ele as deixou ali seguras. Aí ele começa a cuidar então dessa ovelha, toda machucada. Ele cuidou dessa ovelha, preparou ela novamente para que ela pudesse se colocar em pé. A levantou novamente para que ela pudesse caminhar, para que ela pudesse estar no meio das 99, ali naquele pasto verdejante, a qual o pastor tinha todo esse cuidado para oferecer, aleluia, todo o alimento para as suas ovelhas. Ele cuida dessa ovelha com muito amor, com todo cuidado, porque assim é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso pastor. Nós somos as ovelhas do Senhor. Ele é o nosso pastor. É Ele que cuida de nós. É Ele que tem todo esse cuidado para conosco, todo este amor para conosco, que nunca Ele vai nos deixar a nos perdermos, a sermos prejudicados, que o nosso inimigo venha
para nos destruir, mas Ele sempre está cuidando de nós. Ele sempre está com seus braços poderosos sobre nossas vidas. E se acontecer alguma coisa, como aconteceu com essa ovelha, Ele vai cuidar de nós. Ele vai ter todo cuidado para que nós venhamos novamente a nos recuperar, para podermos novamente estarmos de pé, caminhando na sua presença. E aqui nesta parábola, o Senhor Jesus fez outra ilustração. É uma alegoria, uma parábola, uma comparação que ele faz com a dracma perdida. Ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Era uma moeda de muito valor naquela época. Mas que essa mulher, quando ela estava ali cuidando da sua casa, ela percebe que entre as 10 dracmas que ela tinha, uma dracma havia sumido, tinha se perdido. Ela então deixou aquelas 9 dracmas guardadas e fez uma varredura na sua casa, com toda a diligência, com todo o cuidado, até encontrar essa única dracma que havia perdido. Então, de repente, quando ela encontra essa dracma, o seu coração se encheu de júbilo, de alegria, de gozo, porque ela achou aquela dracma que se perdeu. Então ela vai e chama as suas vizinhas, suas amigas, e começam então ali a se alegrar, fazendo uma festa. Ela diz para as suas amigas: alegremos-nos, aleluias, porque eu achei. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ela fez uma festa para comemorar aquela felicidade de ter encontrado aquela dracma que havia se perdido. Deus, aleluias, Deus se alegra quando um pecador se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. Quando então ele acha esse pecador que estava perdido. Porque quando nós estamos no pecado, na desobediência a Deus, nós estamos perdidos. Nós somos como esta dracma perdida. Nós somos como esta ovelha perdida. Porque aí nós estamos fora da presença do Pai, fora da presença de Deus. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, e voltamos para a presença do nosso Pai, e voltamos novamente a dependermos do nosso Pai, do nosso Deus. A Bíblia diz que os anjos de Deus fazem uma festa no céu por causa de uma alma que se arrependeu, por causa de um perdido que foi achado,
por causa de um morto que reviveu novamente. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mais à frente nós vemos outra parábola que ele faz do filho pródigo, que tem o mesmo sentido dessa parábola anterior, da ovelha perdida e da dracma perdida. Porque esse filho pródigo foi aquele que saiu, estava sob os cuidados do seu pai, que tinha todo o conforto, toda a bênção que o pai lhe proporcionava, mas pela sua ignorância, pela sua ganância, ambição, vaidade, ele resolveu então pedir a herança que ele tinha por direito. Porém, enquanto o seu pai estivesse vivo, ele não podia pedir a sua herança. Mas o pai o atendeu. O pai deu a sua parte, a qual ele tinha por direito. Então ele sai, ele vai para o mundo e começa a ter uma vida dissoluta. Começa a gastar toda a sua fortuna com as meretrizes, nas diversões que o mundo oferece, naquilo em que entristece o coração de Deus, mas para ele, para esse filho pródigo, o seu coração se alegrava, porque é isso que o inimigo quer, que nós façamos as coisas sob os nossos próprios conceitos, achando que nós sabemos tudo, que não precisamos da direção de Deus, que não precisamos da permissão de Deus. E aí as consequências de tudo isso, meus queridos, é muito grave. Porque esse filho pródigo, quando ele partiu para uma terra longínqua, a Bíblia Sagrada nos diz, quando lá ele estava muito distante da casa do seu pai, após ele gastar tudo o que ele tinha recebido do seu pai, agora ele se encontra numa situação lamentável, lastimável, no mais baixo nível que uma pessoa pode alcançar na sua vida. Agora ele perde tudo. E ele estava, não lhe restava outra coisa a não ser cuidar dos porcos. E ali, ele alimentava os porcos com as bolotas que o seu dono havia autorizado a ele fazer. Ele desejava comer aquelas bolotas, mas não podia. Então vejam bem, meus queridos irmãos e amigos, a situação da pessoa quando resolve tomar uma decisão própria, sem buscar a direção de Deus e a permissão de Deus. Mas nós, aleluias, fazemos as coisas sob a impulsão do nosso coração. Quando chegamos então numa situação desagradável, aí nós vamos reconhecer que erramos. Mas o mais importante é quando nós nos arrependemos. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, se arrepende dos seus pecados, reconhece os seus pecados e pede perdão a Deus, alcança misericórdia de Deus. Então foi isso que aconteceu com esse filho pródigo. Essas três parábolas, dracma perdida, ovelha perdida e o filho pródigo,
É para nós reconhecermos que o nosso Deus, Ele se alegra quando um perdido é achado, quando um morto revive novamente, quando um pecador se arrepende e volta aos cuidados do Pai, do nosso Deus. O grande amor de Deus para conosco é demonstrado nessas parábolas. A alegria do Senhor, a festa que há no céu, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos que não há outro lugar e não há outro lugar melhor para nós estarmos a não ser na casa do nosso Pai, sob os cuidados do nosso Pai, do nosso Deus. Então aqui nesse dia, que esta palavra, esta mensagem, ela continue falando fortemente nos vossos corações, para todos nós refletirmos naquilo que Deus fala conosco. Porque eu não sei o que pode acontecer com cada um de nós. O dia de amanhã não pertence a nós. Nós não temos essa capacidade nem este poder de sabermos o que pode acontecer amanhã. Mas Deus tem. Deus tem este poder. Ele é onisciente. O único que sabe de todas as coisas. Por isso ele traz esta mensagem nesse dia para todos nós, para que nós saibamos que o Senhor se preocupa conosco, que Ele quer nos ver muito bem na sua presença, sob os seus cuidados. Amém? Guarde essa palavra nos vossos corações e que Deus continue falando fortemente em cada coração. Amém? Meus queridos e amados irmãos e amigos, eu estou encerrando esta mensagem nesse dia. Eu vou fazer aqui uma oração, como sempre, por todos os nossos irmãos e amigos inscritos neste canal, que têm me apoiado, que têm me ajudado. Eu quero orar por todos eles, pelas suas famílias, pelos seus lares e também por pessoas que se encontram enfermas, doentes. E nesta oração, eu quero fazer um convite a você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tome essa decisão nesse dia. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. E nesta oração diga a Ele, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para você ter esse cuidado do Senhor para contigo. Nesta oração fale para eles: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu creio no Senhor e na sua palavra. Eu creio que o Senhor veio a este mundo um dia para me salvar. E que o Senhor vai voltar um dia para nos buscar. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E dá-me graça e força para eu vencer todas as dificuldades e permanecer firme na tua presença. Então nesse dia, você tomando essa decisão, o Senhor vai entregar a sua salvação nesse dia. Amém? E você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, vocês que se afastaram da presença do Senhor, que se encontram afastados da presença do Senhor, aproveite a oportunidade que o Senhor está vos dando nesse dia. Tomem esta decisão, reconciliem-se com o Senhor, voltem para a presença do Senhor, para terem o cuidado do nosso Pai para convosco. Amém? Nesta oração, peça a Ele que perdoe seus pecados, seus erros, suas falhas, e que Ele vos receba de volta. Ele vai recebê-los de volta. Façam esse concerto com o Senhor e permaneçam firmes na presença do Senhor. Amém? Vamos então orar.
soberano Deus e eterno Pai. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, pois toda honra e toda glória são dados a Ti, Senhor. Bendito é Teu nome, Senhor. Eu agradeço a Ti primeiramente, meu Pai amado, por esta oportunidade que o Senhor me concede nesse dia, de estar transmitindo a Tua santa e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, por ter despertado as pessoas para ouvirem esta mensagem nesse dia. Pai querido, Senhor, abençoe, meu Deus amado, todos os nossos irmãos e amigos inscritos neste canal, que estão me apoiando nesse trabalho, Senhor. Abençoe suas famílias, seus lares, derrama a Tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. Pai amado, oh Deus santo e poderoso, eu oro também neste momento por todos os Teus filhos que se encontram enfermos, doentes, acamados, Senhor. E aqueles, Senhor, que estão à espera de um milagre, que os médicos já falaram que não tem mais solução. Oh, meu Pai amado, não tem mais solução para os homens, mas para o Senhor tem, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus de milagre. Eu creio no Teu poder, Senhor. Pai amado, opera milagre nessas vidas, Senhor, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Eu repreendo agora, Pai amado, toda enfermidade e todo mal na vida dos Teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e amado Pai, oh Deus santo e poderoso, receba de volta, Senhor, esses nossos irmãos que estavam afastados dos Teus caminhos, mas estão se reconciliando contigo, Senhor. Perdoa seus pecados, seus erros, suas falhas. Receba-os de volta, Senhor, e dai graça a eles, dai força para vencerem todas as dificuldades, Senhor, para permanecerem firmes na Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, oh Deus santo e poderoso, abençoe, Senhor meu Deus, esses nossos irmãos que nesse dia tomaram esta decisão, Senhor, estão aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoa seus pecados, dai graça e força a eles para vencerem todas as dificuldades, Senhor, e conserva eles firmes na Tua presença até o fim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos e amigos, eu quero agradecer a todos que participaram comigo nesse dia. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e que a palavra de Deus continue falando fortemente nos vossos corações. E mais uma vez eu quero agradecer a todos que têm me apoiado nesse trabalho. Eu peço a vocês que continuem me apoiando, compartilhando com mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance mais vidas, amém? Juntos fazemos a obra de Deus, amém? E a você, mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não se inscreveram nesse canal, eu peço a vocês, se vocês gostaram dessa mensagem, se inscrevam neste canal, é de graça. E se inscrevam e ativem ali o sininho das notificações para estarem sempre atualizados com os vídeos, amém? E compartilhem com mais pessoas, para que assim nós juntos divulgamos a palavra de Deus para muitas pessoas, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e com certeza o Senhor vos recompensará, amém? Eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe e vos guarde. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata.